poderosamente nesses pedidos de oração, Senhor amado. Também, Senhor, queremos desfrutar da Tua mesa nessa noite, Senhor. No Teu secreto, Pai, nós temos acesso a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela mesa que Tu tens posta nesta noite para cada uma de nós. Que nós possamos estar de coração aberto para receber, Senhor, as bênçãos que Tu tens, Senhor. O amor, o perdão, Senhor. Também somos perdoados, também devemos perdoar, Senhor. E ganhar cada vez mais o Teu colo, Senhor. Sei que Tu tens grandes coisas para cada uma de nós aqui nessa noite. Vamos então, com o coração aberto, agradecer ao Senhor. Em nome de Jesus. E vamos louvar o Seu nome. Amém? As crianças estão liberadas para a escolinha, tá? Sim, as crianças. Vamos louvar o Senhor, amém? Com palmas em nome de Jesus. Cordeiro de Deus, digno de
Declare digno ao Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Aleluia, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és santo, Pai. Nós declaramos, Senhor, o Teu nome sobre as nossas vidas, Senhor. Rasgamos, Senhor, o nosso coração nesta noite. Declaramos, Senhor, que Tu és Rei, Senhor, sobre nós, Pai. Toca, Senhor, sobre o nosso coração, sobre a nossa família, Pai. Sobre os nossos pensamentos, Senhor. Nos cura, Senhor. Nos cura nessa noite, Pai. Derrama, Senhor, o Teu bálsamo, Jesus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, na Tua fumaça de glória, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, na Tua fumaça de glória, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Declare quem já pensou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Cante mais uma vez, quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Você pode cantar glória, glória, glória. Sim, Deus. Glória, glória.
Diga santo. Diga mais uma vez, Santo Deus. Santo Deus, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou neste lugar não consegue sair. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Como anjos, cante a Ele. Recebe, Deus, glória, glória. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Jesus. Declaramos, Senhor, tem lugar na mesa, Senhor Jesus. Que possamos nos assentar, Jesus. Pai, contra ti, contra o céu, pequei. Me enchi de mim, me deixei levar. Escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela
venha. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Vem, vamos trazer as amigas. Mais mulheres se assentando nessa mesa. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Senhor, muito obrigada por essa noite. Se manifesta em nosso meio. Tem lugar na mesa, Pai. Mulheres que estão assentadas ao redor dessa mesa de culto, dessa mesa onde nós vamos orar, onde nós vamos receber essa noite, onde nós vamos entregar nosso cansaço, nossas dores, nossas enfermidades, nossas fraquezas, porque há sempre lugar na tua mesa, Senhor. O anfitrião nos espera. O anfitrião quer que nós possamos nos assentar. Ele reserva um bom lugar. Nosso nome está marcado. Nosso lugar está marcado. E falta agora nós apossarmos disso e crer que existe um lugar para nós nessa mesa, mas que também tem um lugar para outra mulher ao nosso lado. Amém? Deus abençoe a todas. Vamos aplaudir o Senhor. Podemos nos sentar. Muito feliz com todas que estão aqui assentadas hoje, nessa mesa. Até vou pedir depois para o Benhur poder colocar a nossa imagem, porque o Espírito Santo tem trazido nesse ano um momento onde nós, mulheres, fomos chamadas, mas mais do que chamadas, convocadas a convidar outras mulheres a se assentar conosco nessa mesa onde a gente recebe, onde nós nos alimentamos, onde nós estamos crescendo e onde nós estamos aprendendo. Então diz para a mulher que está do teu lado, tem lugar na mesa. Essa mesa é grande, é infinita. Amém? E eu quero perguntar, quem está aqui pela primeira vez? Nunca participou de um culto de mulheres? Levanta a mão. Muitas, bem-vindas. Vamos aplaudir essas mulheres. Nós temos uma lembrancinha. Temos, Andressa? Uma lembrancinha? É para buscar lá na lojinha depois? Depois, vocês que estão aqui pela primeira vez, nós temos uma lembrancinha para vocês lá na nossa lojinha. Que hoje também nós temos lá o nosso alfajor, que nós estamos vendendo para ajudar as meninas com os figurinos da dança. Eu creio que vocês estão sendo edificadas, porque às vezes eu olho aqui na frente um monte de mulher que nem mãe das gurias são, fazendo foto, filmando. Isso é sinal que vocês estão recebendo dessa dança, amém? Então, se vocês quiserem contribuir com esse projeto dos figurinos, elas estão fazendo os alfajores, uma das mães está fazendo, né? E daí nós estamos vendendo junto ali, não sei se as meninas vão ficar lá perto da porta ou ali perto da lojinha, mas vocês vão estar vendo elas vendendo, então se vocês querem colaborar, vai ser bênção. Até porque, como eu digo, no nosso grupo de mulheres geral, tudo que nós fazemos aqui na nossa lojinha é revertido para isto. Para deixar o painel mais bonito, para deixar o culto mais agradável, para custear coisas desses encontros. Então, assim, tudo é em prol do reino. Amém? Nós temos um lindo quadro pintado lá atrás. Agora que eu vi o quadro, Andressa, Deus abençoe, parabéns. Como ficou lindo aquele quadro, que vocês acharam? Muito lindo. E no final, vocês receberam o propósito de colocar na nossa caixa de oração mulheres que vocês querem que se assentam à mesa com vocês. Esse a mesa é simbólico e eu vou estar explicando para vocês hoje. E que vocês possam estar colocando, e se vocês não colocaram na caixa, vocês possam estar no final junto orando, porque são mulheres que
devem estar junto nessa mesa. O Senhor anseia para que elas estejam juntas. Hoje eu falei com a mãe de uma menina que eu atendo em consultório, e ela é de uma outra igreja. E eu sempre fico muito feliz, porque eu atendo pessoas de diferentes igrejas e outras pessoas que não são da igreja também. E elas sempre dizem, alguma dessas mulheres, que já foram convidadas para vir num culto aqui no Encontros de Fé. E isso é porque vocês estão evangelizando essas mulheres. Isso é porque vocês estão convidando mulheres para se assentar à mesa. Amém? E esse é um ano que nós iniciamos o ano falando que é tempo de evangelizar. E é tempo de evangelizar, sim. Porque a colega de trabalho que você tem, a colega que você tem na faculdade, na escola, ou até mesmo a vizinha, são mulheres que nós, os pastores, não vão alcançar. Mas são mulheres que vocês vão alcançar e têm inclusive a responsabilidade de dizer que tem uma mesa que cabe todas. Amém? Então, eu quero primeiro ilustrar para vocês o que significa esse tem lugar à mesa. Espiritualmente, isso tem uma importância enorme. E é por isso que eu queria trazer nessa noite, dividir com vocês. A mesa, na cultura bíblica e hebraica, é símbolo de comunhão, intimidade e aliança. Olha só como é forte isso. Muitas vezes, quando nós estamos à mesa com o marido, com os filhos, nós não temos ideia do quanto é importante aquele ato de estar assentados juntos. E hoje em dia, muitas pessoas já, novamente, compreenderam e estão adotando esse hábito de não almoçar cada um num lugar, não jantar cada um em um cômodo da casa, mas todos se assentarem à mesa, à mesma mesa. Por quê? Porque simbolicamente a consequência é essa. Todos vão dividir uma aliança, porque estão ao redor. Uma aliança, ela é redonda, ela não tem meio e fim, ela inicia e ela é contínua. Ela também tem a intimidade, onde você vai entrar em assuntos do cotidiano que talvez em outra oportunidade vocês não vão ter. E essa aliança, essa intimidade, ela é extremamente importante para quê? Para comunhão, ou seja, para união, para vínculo. E o Senhor Jesus, em toda a sua caminhada aqui nesta terra, Ele sempre se assentou à mesa. Mesas diferentes, onde Ele não queria fazer acepção de pessoas. Não importava se era rico, se era pobre, se era bandido, ou se não tinha se convertido, enfim. Nada disso. Ele se assentava à mesa com diferentes pessoas, porque ele acredita que nesse ato de estar junto, sentado, comendo, dividindo um pão, dividindo um momento de intimidade de uma casa, ali muitas coisas acontecem. Então, quando nós abrimos a porta da nossa casa, isso também é muito forte. Nós abrimos a porta da nossa casa para pessoas que nós queremos que se assente à mesa para dividir com nós tudo aquilo que a gente tem para dar e receber delas. Então, quando nós abrimos a porta da casa para uma pessoa que está enferma, é para nós darmos palavras de cura. Não para dizer, coitadinha, isso é terrível. Ah, mas sabe que no passado eu também passei por essa situação? Acontece, né? É para que você seja usada por Deus para trazer intimidade, vínculo de afeto com essa pessoa e para que você possa trazer cura, libertação e salvação. E a Bíblia traz muito disto, desses exemplos. Nós somos aceitos e bem-vindos ao redor de uma mesa. Não importa a nossa história, a nossa condição, as nossas falhas, porque há sempre um lugar reservado à mesa. Então, fala aí para a irmãzinha do teu lado. Sempre vai ter um lugar em uma mesa reservado para ti. Pode ser, queridas, que nem sempre vamos estar todas na mesma mesa. Hoje, simbolicamente, é como se nós estivéssemos aqui nessa plataforma uma enorme mesa.
e todas estão ao redor desta mesa. Olha só, olha que coisa agradável é a gente ser recebido na casa de alguém, né? Uma mesinha, não importa o tamanho da mesa. A pessoa serve um chazinho, serve o que tem, serve um suco, serve um biscoito, serve um bolo. Ali nós participamos da intimidade desta mesa, e não só da comida, mas ali é um ato que nós estamos fazendo carinhoso de oferecer um cafezinho para alguém. Mas essas mulheres simbolizam conversa. É tão vintage, né, essa imagem aqui, mas simboliza isso, esse aconchego de estarmos olhando, olho no olho, ouvindo, semeando, recebendo. A mesa, a primeira coisa que Deus traz em uma mesa de grande diferença para a nossa vida espiritual é a sua graça. Então, a mesa, em primeiro lugar, ela é lugar de graça. Se vocês forem lá em Lucas 19, do 5 ao 6, se vocês quiserem anotar e ler com mais calma em casa, porque hoje eu vou passar por alguns versículos, mas podem abrir e frisar também, porque é sempre bom vocês darem continuidade, né, de tudo que a gente aprende aqui nos nossos cultos. Vocês vão ver uma história muito conhecida, que é do Zaqueu. O Zaqueu era um cobrador de impostos, rejeitado pela sociedade, recebeu Jesus em sua casa. A mesa não é para os perfeitos, queridas, mas para os que reconhecem a necessidade da graça, ou seja, amor gratuito. Todas nós somos imperfeitas, todas nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. O cachorrinho bom e o ruim, e daí depende de quem nós vamos alimentar. Se é o cãozinho bom ou ruim. Esse vai ficar mais forte, que nós não alimentemos o ruim, para que não devore o bom. Amém? E isso faz com que nós devemos aprender que a graça é de graça. E isso é a primeira parte do que Deus tem para uma mesa agradável, onde nós vamos receber do Pai. Então, se a gente rapidamente dar uma olhada ali na história de Zaqueu, no 19, do 5 ao 7, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. A primeira coisa de sermos bons anfitriões, representando Jesus nessa terra, é receber com alegria. Tem uma passagem que diz que nós não devemos fazer muitas visitas à mesma pessoa diariamente, porque isso pode fadigar. Isso quer dizer que não devemos ser sem noção, né, irmãs? Eu fui hoje na casa da irmã. Amanhã eu vou lá na casa da irmã de novo. Vou mais um outro dia lá na casa da irmã. Devemos saber visitar e saber ser visitada. Então nós temos que ter cuidado. Mas Deus quer que nós tenhamos relacionamento de levar para a nossa casa e de irmos em casas. Porque todo aquele que recebe em sua casa também gosta de ser convidado. E às vezes é tratamento de Deus na nossa vida. Porque nós gostamos muito de visitar, mas não queremos bagunçar a casa e não convidamos ninguém para nos visitar. Principalmente se tem criança pequena. Porque daí vai tirar as coisas do lugar e vai fazer bagunça. Quem nunca pensou nisso, não é verdade? E às vezes tem as bênçãos, mais bênção do que outras bênçãos de criança. E essas também dão trabalho. Receber não é fácil. Parece fácil, mas não é. Porque quando recebemos uma pessoa, recebemos tudo que ela traz junto. E não estou falando dos filhos, mas o peso, o comportamento e muitas vezes a falta de virtudes. Daí cabe a nós
também dar limites às nossas visitas, amém? Mas Jesus quer sentar em nossa mesa e ficar à vontade com quem o recebe com alegria. Porque Jesus sabe do que nós precisamos. E Ele está dizendo hoje para mim e para você: posso entrar na tua casa e sentar na tua mesa? Porque aqui Ele disse assim: convém que eu vá te visitar hoje, Bruna. Ele se ofereceu, Jesus se ofereceu. Não foi Zaqueu que disse lá da árvore: Jesus, eu estou aqui te espiando porque eu quero que você vá na minha casa. Não, Ele se ofereceu a ir na casa de Zaqueu. E o Senhor nos diz hoje: nós estamos de portas abertas para que Jesus senta e coma e beba e tenha comunhão, aliança e vínculo conosco. Será que nós estamos fazendo isso de fato? Será que nós não estamos com a porta trancada porque nós fizemos um quartinho da bagunça e colocamos tudo que não é bom lá dentro, e quando recebemos Jesus, nós dizemos: Jesus, tu fica só na sala, tá? Porque se tu entrar naquele quarto, tu vai ver coisa que não está arrumada. Jesus não quer isso na nossa vida. Ele quer se assentar à mesa conosco, porque Ele quer ver como que anda a nossa casa. Ele quer ver como que a gente está organizando a nossa vida. Ele quer ver, inclusive, as pessoas adoentadas que estão na casa. Adoentadas fisicamente e emocionalmente. Porque Ele quer participar desta casa. Mas a primeira coisa que Jesus faz é convidar você a abrir a porta da casa. O Espírito Santo é cavalheiro, queridas. Ele não vai permitir com que arrombar ou fazer com que seja pela força. Não, nós temos que abrir o nosso coração. Mas será que de fato nós estamos abrindo totalmente o nosso coração? Totalmente a nossa casa interior, para que Jesus possa entrar e ver de fato como que nós estamos nos comportando à mesa? Como que nós estamos vivendo na nossa intimidade? Então, a primeira coisa para que nós possamos desfrutar de uma mesa saudável, nos assentando com Ele, é respeitando o tempo que nós temos que dar para que Jesus possa fazer todo o processo, porque Ele quer entrar em nosso coração. E não quando nós queremos que Ele entre. Dizendo: Senhor, tu pode tocar nas minhas finanças e tu pode tocar na vida dos meus filhos, corrigir eles, mas não toca, Senhor, no meu casamento, porque o meu marido não está preparado. Ou, Senhor, tu pode fazer tudo o que tu quiser, mas não mexa com esse sonho que eu tenho lá no secreto do meu coração, porque isso é algo meu. Não, quando nós nos sentamos na mesa com Jesus, é para Ele ver tudo que nós estamos comendo, bebendo, e que nós também não estamos fazendo, e precisamos fazer para viver a sua graça na plenitude. Amém? Segunda coisa, a mesa é lugar de cura e restauração. Lá em João 21, do 12 ao 17, após negar Jesus, vocês lembram que Pedro dizia: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, eu nunca vou te negar. Até que Jesus disse então na última ceia: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai ter negado a mim. Acontece que após, quando Jesus retorna e tem um momento com os discípulos, após negar o Pedro, então ele é restaurado em uma refeição à beira-mar. Eles estavam lá, Jesus se achega a eles e conversa com ele e fala 3 vezes para ele, assim como o galo 3 vezes cantou: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Na 3ª vez, Pedro ficou triste,
Porque ele viu que Jesus duvidava de todo esse amor. Porque Jesus conhecia o coração. E Jesus conhece o nosso coração, mesmo quando nós estamos aqui no culto e dizemos assim: Senhor, eu te amo. Mas será que nós estamos de verdade apacentando as ovelhas do nosso aprisco, nosso marido, nossos filhos, nossos vizinhos e as pessoas que Deus tem colocado junto a nós para que nós amemos? Aqui foi um momento de restauração, onde Jesus restaurou Pedro, quando ele ainda se sentia envergonhado por ter negado a ele, mas também trouxe para ele essa importância. Tanto que Pedro saiu para evangelizar por todos os confins da terra e foi muito usado por Deus após ele ser restaurado pelo próprio Senhor em uma comidinha beira-mar ali nos peixinhos que eles achavam que nem iam pescar. Em momentos de intimidade, queridas, é onde nós conhecemos a fundo o coração de uma pessoa. E por isso, para que nós possamos ter intimidade com Jesus, nós temos que nos aprofundar com Ele também. E deixar que Ele se assente a essas mesas. A mesa espiritual, que é a mesa onde está o nosso coração, onde nós estamos entregando o que nós estamos compartilhando e fazendo a Ele. A terceira mesa é o lugar de aliança e promessa. Lá em Mateus 26, do 26 a 28, a ceia, a última ceia, onde ele instituiu então a nova aliança no seu sangue, representa sentar à mesa com Jesus, onde nós fazemos na nossa ceia aqui, é lembrar onde Jesus está nos nossos corações, é lembrar do pesar, é lembrar do que Ele fez por nós, é lembrar daquele sangue vertido por meio do suco que nós tomamos aqui, o vinho representado, é lembrar do seu corpo moído, ferido naquela cruz, por meio do pão. Esta então é a mesa da nova aliança, é a mesa da promessa, é a mesa que ele traz. Lá em Apocalipse 19, 9, então também tem uma grande promessa por meio dessa mesa. Se vocês quiserem ir em Apocalipse comigo, ou anotar para vocês poderem refletir em casa, 19, 9, diz assim: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Jesus disse, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha que forte, queridas. Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Nós somos aquelas que testemunhamos a vida de Jesus através das nossas vidas. Temos responsabilidade diante das outras mulheres por quem passamos de mostrar isso. E Jesus se coloca como servo. Jesus se coloca como igual, porque nós somos adotados por esse Deus que é o nosso Pai. E nós somos irmãos, e nós somos irmãs em Cristo. E esse testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, se você quer profetizar na vida de alguém, não é por adivinhação de saber o que vai acontecer no futuro. É de dizer, eu não sei como vai ser o teu futuro, mas eu sei que Jesus te conhece. Eu sei que Jesus vai curar a tua família. Eu sei que Jesus vai curar a tua mesa. Eu sei que Jesus vai curar essa situação no íntimo da tua casa, que só quem frequenta a tua casa, em espírito ou em pessoa, sabe o que você está passando. Porque Jesus é o testemunho, é a profecia. Que nós possamos usar Ele como profecia nesses dias e dizer isto: eu não sei, mas eu sei quem é capaz de fazer. Amém?
Tenha um lugar à mesa com Jesus, e essa mesa não exclui, nem rejeita e nem esquece de ninguém, queridas. Às vezes nós somos convidadas para um casamento, né? Que é um grande evento que tem a lista marcada, onde nós chegamos na porta e perguntam o nosso nome e dizem: você está sentado na mesa de número tal. Mas tem fim essas mesas. Não é qualquer pessoa que vai poder chegar nesse casamento e querer se assentar à mesa e ser convidado. Agora nós somos convidadas. Todas nós somos convidadas, amém? É como se nós fôssemos aquela que tem um convite infinito, que podemos ir na casa de qualquer um, entregar a qualquer amigo e dizer: há um casamento a acontecer. E eu te entrego um convite, e se você quiser, você pode entregar esse convite, e esse convite vai se multiplicar, e vai ter mesas infinitas, onde todas nós, em nome de Jesus, podemos nos assentar nessa mesa. Amém? Porque essa mesa não depende de status, de parentesco, de sobrenome. Essa mesa depende da nossa fé e em quem nós acreditamos, que é Cristo Jesus. Em quem nós cremos que nos salvou, em quem nós cremos que nos restaurou, em quem nós cremos que nos curou. Amém? Em Lucas 14:15, temos aqui a parábola do grande banquete. E esse eu quero que vocês possam abrir para que a gente possa ler juntos. A partir do versículo 15, no capítulo 14, diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Diga para a irmãzinha que está do seu lado: não dê desculpa para participar daquilo que Jesus está te chamando. E quantas vezes nós inventamos desculpas boas para aquilo que nós não queremos fazer? E nós mulheres ainda somos boas nos repertórios de inventar desculpa, não é? Então aqui vai uma lista de desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. É uma desculpa boa, né? Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. É uma desculpa boa. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Outra desculpa muito boa. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Imagina, queridas, você que está preparando uma festa de aniversário de 15 anos, ou um aniversário de 1 ano, ou casamento. Você fez uma lista de convidados, pessoas que você considera. E daqui a pouco a pessoa de 1 a 1 diz: hoje eu não posso ir por tal motivo. Hoje eu não vou poder participar do grupo de oração por tal motivo. Hoje eu não vou poder ir no culto por tal motivo. Hoje eu não vou poder ir no discipulado por tal motivo. Hoje eu não vou poder ir no culto de mulheres por tal motivo. E essa lista vai diminuindo, sendo que o anfitrião preparou para você um lugar. Só que está tudo preparado, está tudo pronto, a comida está comprada, está tudo arrumado. Vai acontecer igual o evento. Então ele diz:
sai pelas ruas. Convida o primeiro que tu achar, que com certeza vai dar muito mais valor do que aquele que está junto e perto e não soube e rejeitou o convite. Vocês entendem como às vezes a gente é ingrato para aquilo que a gente tem tão fácil? O convite está aberto, o culto de sábado, o culto de domingo, o culto de terça, o culto de mulheres, que é uma vez por mês, e é na segunda, quinta, que já padronizamos justamente para facilitar. Quando chove é porque choveu muito, quando faz sol é porque está muito quente. E a gente sempre dá uma desculpa para aquilo que não é prioridade, queridas. Isso está lá no fundo do nosso coração, sabe por quê? Porque ainda nós não soubemos dar real valor de estarmos nesta mesa. Infelizmente, nós não damos valor para as mesas que nos são convidadas e nos são oferecidas a participar. E este dono, esse anfitrião, o dono da festa, então disse: com certeza aquele que está com fome vai querer vir aqui comer. Com certeza aquele que é aleijado e está dormindo nas ruas vai querer um lugar quentinho, bonitinho, cheiroso para ficar. E ali o servo saiu convidando a todos. Então, disse o servo no 22... o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Gente, ainda tem quem rejeita o convite. Ainda vai ter gente que está passando por lutas na sua casa e vai rejeitar os seus convites. De ir ao culto, de orar com você, de se colocar na brecha. Mas ainda assim, o dono desse banquete, o dono dessa festa vai continuar, não vai desistir, vai continuar convidando. Até essa mesa infinita ser infinitamente cheia de almas que necessitam desse banquete, amém? E assim aconteceu. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Muitas vezes, queridas, ainda não chegou o tempo daquilo que nós vemos os sinais, porque a mesa ainda está posta, porque tem lugares a serem preenchidos. Tem nomes que só vocês sabem, assim como esses que vocês podem ter posto na caixa de oração. Ainda tem nomes e tem pessoas, e nosso pai, o dono da festa, está inquieto, porque ele quer que mais pessoas participem, porque ele é dono do ouro, da prata, e ele tem poder de trazer muitas almas a esse banquete. Mas nós somos representação desse servo também. Nós precisamos ir nessas ruas, nessas vielas, nesses vilarejos, nesses lugares que só eu e você sabemos, continuar dizendo: existe uma mesa posta, bonita, assim como nós colocamos no nosso videozinho de divulgação, que o Senhor tem preparado como um lindo banquete para nós. Esse lugar na mesa, queridas, traz algumas coisas, umas pérolas para que nós não esqueçamos disso. As desculpas revelam nossas prioridades. Será que nós estamos priorizando mais o que há no mundo e as coisas do mundo do que nos assentarmos à mesa com Jesus? Porque você pode ver que uma pessoa inquieta, ansiosa, ela não consegue sentar em uma mesa e ficar quieta, né? Crianças, por exemplo, que são ansiosas ou têm um TDAH, elas estão o tempo inteiro. Balançam perna, né? Porque a quietude em sentar à mesa. Eu conheço pessoas que não são crianças, são adultos, que não conseguem fazer nada sem ter um ruído.
precisa estar vendo que a TV esteja ligada, para que esteja ouvindo alguma coisa, um rádio ligado. Daí, claro, coloque em louvores, mas nós sabemos também ter o tempo do silêncio, mas eu não posso ter o silêncio, porque se eu tiver o silêncio, eu escuto as vozes do meu pensamento, que muitas vezes não são boas, porque na verdade eu não deixei Jesus entrar e se assentar na minha mesa de fato. E onde estão as nossas prioridades, querida? Onde estão? São nas nossas ocupações, estamos ocupadas demais aqui na terra para pensar no reino de Deus? Quantas vezes deixamos o convite de Deus para depois, porque estamos cheias de outras prioridades? E afinal de contas, o reino não é para agora, né? Então vou deixar para depois, tenho tempo ainda. Além disso, tem a questão de que Deus chama os rejeitados e improváveis, e isto é algo tremendo. Muitas vezes nós achamos que aqueles mais certinhos, mais eloquentes, mais bonitos, mais honestos, mais ricos, esses talvez tenham um lugar especial no reino de Deus. Nós vamos receber vestes novas, amém? E vamos ser todos iguais diante desse grande banquete. Nós vamos nos assentar a essa mesa e o Senhor está esperando que nós possamos nos assentar. E Ele ama o improvável. Então diz para a irmã que está do seu lado: se você não se acha muito, Deus te acha. Quando nós fizemos a nossa conferência de mulheres aqui, que o Espírito Santo colocou no meu coração, colocou no coração dos pastores, o quê? Às vezes nós esperamos demais que os outros digam o quanto nós somos importantes para Deus. E nós temos que ter essa plena consciência do quanto nós somos importantes para Deus. Só que também nós esperamos que os outros digam que nós somos importantes e que digam as nossas qualidades. E eu vou dizer para vocês, amados, o ser humano não foi feito muito para elogio, não. O ser humano quer receber elogio. Muitas vezes nós não vamos receber e dizer, eu vou ir todas dizendo assim: nossa irmã, como tu tá bonita hoje, Sirlei arrumada. Ou como você tá cheirosa, ou como você tá inteligente. Não. Às vezes nós nunca vamos ouvir isto. E às vezes, infelizmente, nós não ouvimos dentro da nossa casa. Mas chegou, basta desse tempo. Agora nós somos mulheres adultas, amém? E nós temos que nos bastar em Deus. E crer que Ele nos chama para ser amadas, para ser importantes, para ser validadas. E não esperar que o outro nos dê isto. E o Senhor ama improváveis por causa disso. Porque quando nós somos curadas, queridas, da nossa impotência de achar que o outro tem poder sobre nós, nós vamos em lugares que nenhum outro foi. Nós alcançamos pessoas que nenhum outro alcançou, porque nós não nos limitamos ao que alguém nos autoriza. Nós fazemos aquilo que Deus nos chama a fazer. Amém? Então, como Jesus é o espírito da profecia, profetizemos nesta noite que vocês, como mulheres improváveis, como eu, como todas são, vamos alcançar coisas infinitamente melhores, porque nós não esperamos que ninguém nos valide, porque Jesus já fez isso na cruz por nós, amém? E que quando nós cremos nisso, esses improváveis se tornam os testemunhos maiores de bênção. E isso a gente pode ver dentro da naturalidade. Uma criança que teve tudo, às vezes cresce e se torna um adulto um pouco egoísta. Não dá valor, tem as coisas fáceis. Agora, uma criança que não tinha nada
que teve que trabalhar desde cedo, e muitas de vocês podem se espelhar nisso, que não tinha um tênis, ou não tinha uma bicicleta, ou enfim, quantas coisas a gente sabe que desde a época das nossas mães era difícil a vida. Quanto conquistaram, por quê? Por luta. E a conquista nos leva a um valor enorme, porque nós aprendemos a ser feliz com o que temos. Nós aprendemos a conquistar e ser grato, a receber e ser grato, a fazer e ser grato. Então o Senhor quer chamar improváveis mesmo, porque Ele quer trabalhar no nosso espírito de gratidão. É aquela irmãzinha que mora lá no interior e que já falou de Jesus para 2, 3 mulheres ali ao redor. Ela pode não ter nunca pego um microfone, estado nunca numa plataforma, mas ela fez um trabalho enorme, porque ela era muito mais improvável do que eu e tu. Então vocês veem o quanto Jesus ama ser improvável, porque Ele trabalha nessa improbabilidade. A casa precisa ficar cheia. Ponto. Deus gosta de gente reunida. Deus quer encher a mesa dele. Nós queremos encher. Nós queremos que vocês ocupem sim aqui o centro, as laterais. Nós gostamos que na conferência nós tínhamos 400 mulheres inscritas. Nós ficamos felizes quando nós vemos mulheres usadas por Deus, como a Viviane Martinello, que reúne milhares de pessoas. Deus gosta de grande número, porque Ele sabe que quanto mais pessoas receberem a Jesus, mais pessoas vão ser curadas, e isso se multiplica. É como se fosse os juros da poupança, mas numa proporção ainda maior, amém? Então, o que vocês fazem para trazer, para encher a casa, é o que Deus se alegra, porque Ele vai trabalhar nesse número e Ele vai multiplicar. O servo, quando ele foi enviado, ele saiu pelos caminhos e começou a chamar muitas pessoas. Isso mostra um coração missionário, aquelas pessoas que não se contentam em só ir nos cultos e receber. São pessoas que querem criar, que fazem um culto, um grupo na sua casa, chama umas mulheres para orar, faz uma videochamada para orar de manhã cedo. Quantos testemunhos eu recebo de mulheres que têm algum tipo de trabalho extra-igreja e que reúne outras mulheres, e que isso acaba se tornando uma aglomeração santa, porque são mais mulheres recebendo de Deus. E o princípio disso é a quebra da inveja, é a quebra do ciúme, é a quebra da comparação. Eu creio, em nome de Jesus, que muito do que tem acontecido com as mulheres aqui no Vale dos Sinos é porque dentro desse trabalho que nós começamos a fazer aqui em Novo Hamburgo, a Cirlei em Estância Velha, a Vina em Canudos, agora lá em Campo Bom, as mulheres que se reúnem, a Mia Uive, que ela está aí também em Santo Afonso, é porque não há espírito de divisão, porque na divisão o Senhor não habita. Amém? É o espírito de união, é de multiplicação de mulheres. Nós queremos que mais mulheres se juntem, não para mostrar que prédios estão cheios, mas que a palavra está indo a mais pessoas. Amém? Lá em 2 Pedro 3,9, o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não basta, queridas, nós termos um lugar à mesa, nós precisamos chamar outros para se assentarem, porque não basta essas mulheres, digamos que a do centro ali de azul, é a dona da casa. Esse chá ia ficar tão sem graça se não tivesse outras com elas. Vocês não concordam? Por quê? Porque é quando estamos reunidas em um maior número, o Senhor habita onde 2 ou mais. Não diz que é onde eu estou, e alguém que vier, pode ser que seja. Por quê?
Porque é a união, e não a união com um. A união é com mais de um, amém? E você pode ver, às vezes você está desanimada, chama uma amiga para tomar um chimarrão, chama alguém. Às vezes nós estamos correndo, cansados, esbaforidas, muitas vezes até nos cultos de mulheres. Mas chegamos aqui e somos revestidas pelo Espírito. Por quê? Porque é para Deus e porque tem a união e porque estamos todas no mesmo Espírito, amém? E é isso que o Senhor quer de nós. Quanto mais pessoas nós convidarmos para participar desse banquete, mais nós vamos alegrar o dono do banquete, o anfitrião, aquele que fez de propósito, que planejou a casa com muitas moradas e que pensou nos mínimos detalhes. Nós, mulheres queridas, nós somos dos mínimos detalhes. Os maridos sempre dizem isso, né? Meu marido sempre diz que se não fosse eu, não fosse e o de vocês, provavelmente, se nós não estivéssemos na casa, a casa não teria uma cor, uma decoração, poderiam morar em caverna, não precisaria ter porta, né? Por quê? Porque nós damos uma enfeitada. Só que Deus é rico em detalhes. E olha esse céu, queridas, nesses dias bonitos que fez. O que é esse azul do céu? Esse verde da natureza. Um mar, quando nós tivemos o retiro agora em Torres, tivemos um momento de aplicação, né, de atividade, de ir contemplar o mar, ter um momento de lançar no mar de esquecimento as nossas dores. O quanto Deus é rico em detalhes. Vocês acham que essa mesa vai ser chinfrim? Quem acha aqui que esse banquete vai ser grandioso? Levanta a mão. Amém. E nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar, renovar o nosso coração, mas também convidar outras mulheres para esse banquete. Porque Ele é um Deus grandioso e essas mesas são muitas. E assim, ó, em instantes, vai aparecer um nome novo. Talvez tenha um lugar vago do meu lado. Quando eu estiver lá, vai aparecer um nome novo. Aqui é um pensamento, tá, gente? Assim, figuração, né? Aparece o nome Maria. E nós olhamos e tem mais 3 lugares vazios. E pensamos, quem são essas 3 mulheres? Podem ser as minhas 3 amigas. Joana, Marta, Ana. Esses lugares, eles vão se multiplicar conforme nós fizermos a nossa parte. Porque sempre vai ter um lugar à mesa. Amém? Então, tem alguém aqui nesta noite que nunca ouviu falar, nunca se teve um momento de aceitar Jesus, de entregar o seu coração por completo para Jesus? Levanta a mão. Todas aqui já conhecem, todas aqui receberam desse Deus maravilhoso. E quem aqui quer se assentar à mesa? Todas nós, né, queridas? Então vamos nos colocar de pé. Vou chamar aqui as meninas da banda. Nós vamos agora ter um momento de louvor. E eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem que vocês estão chegando nesse grande banquete. E que vocês vão se assentar a essa mesa. E eu quero que vocês imaginem quem são as mulheres que vocês querem levar junto para que se assentam a essa mesa. Amém? As mulheres que colocaram nessa caixinha, e não é a mesma caixa do pedido de oração, queridas, e tem várias aqui.
Tem, eu acho que posso dizer, mais de que talvez dezenas, centenas de mulheres. Quem você quer levar que você sente à sua mesa? E daí você pode dizer, estou precisando que o meu marido também possa se assentar à mesa comigo. Que os meus filhos possam se assentar à mesa. Que o meu pai, a minha mãe, os meus tios. Então vamos orar e vamos meditar nessas pessoas aqui e pedir de todo o coração, enquanto vamos ouvir o louvor, para que elas possam se assentar à mesa conosco. Amém? Em nome de Jesus. Deus me chamou para tudo abandonar. Tu sabes. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui. Eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Deus me chamou para tudo abandonar. Que os prazeres do mundo não sejam mais fortes do que tu queres para nós, Pai. Me convidou para nele confiar. Que possamos confiar em Ti, que Tu tens o caminho reto para nossas vidas, Pai. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui. Profetize Jesus. Eu entrego. Entregue a Ele, aos pés dEle, tudo isso que tem no teu coração. Pois eu sou teu. Diga que tu és dEle. Tu és meu. Que Ele pode habitar em ti. Ao meu lado sempre está. Ele quer estar nas nossas casas. E Ele quer estar nas nossas mesas. Amém? E o Senhor colocou no meu coração de nós estarmos em grupos nesse momento. Assim como aquelas mulheres que nós vimos, elas estavam ao redor de uma mesa. Então vamos orar em grupos de 5. Façam uma roda, peguem na mão da sua irmã. Vamos estar agora ao redor das mesas espirituais das nossas vidas. Vamos criar esse momento de mesa. No seu meio, queridas, onde tem essas cadeiras, é uma mesa.
É uma mesa como essa, é uma mesa de que o sangue já foi derramado, que o corpo está ali à disposição. É uma mesa onde tem os nomes das suas amigas. Ore com a sua irmã, ore em voz alta, profetiza, fale o nome dessa pessoa que você quer que se assente à mesa. Não apenas no grande banquete, no reino de Deus, mas aqui enquanto é reino. Que a sua irmã que não conhece Jesus e que não é convertida e que não experimentou desse amor, dessa aliança, dessa intimidade, possa desfrutar desse lugar de mesa. Que esse irmão que você tem, esse marido que não entende por que você ama tanto Jesus, porque ainda não se assentou à mesa. Essas dores que você tem no oculto, essas dores que você sente na sua cabeça, no seu estômago, porque ainda você não entregou áreas da sua vida, e a preocupação, porque você ainda não deixou Jesus se assentar nessa mesa, dessa área da sua vida que ainda precisa ser curada, que ainda precisa ser trabalhada, que ainda precisa ser transformada. Essa é a noite de um grande banquete em unidade, queridas, onde o Senhor se manifesta com o seu Espírito ao redor dessas mesas todas representadas, porque juntas, de braços, de mãos dadas, nós testemunhamos como Cristo é testemunho, é profecia. Ele é o Espírito de profecia, e nós profetizamos em nome de Jesus que essas famílias aqui representadas, elas vão levar vida, elas vão levar alimento a essas mesas, nessas casas onde elas moram, onde elas frequentam, onde elas vão, onde elas visitam. Que essas improváveis aos olhos humanos são as prováveis do reino de Deus. São aquelas que vão multiplicar em 10, em 20, em 30 mulheres que vão estar assentadas nesses assentos que ainda não têm nome, não estão marcados, mas que vão estar. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu sinto mulheres agora quebrando grilhões, correntes estão sendo quebradas nesta noite, de medo, de insegurança, de não crer que podem falar do amor de Deus para essa pessoa que elas tanto buscam. Mulheres que estão sendo curadas de espírito de rejeição, que têm medo, que não se aceitam, que não aceitam o que o Senhor tem feito nas suas vidas, que não reconhecem. Que espírito de arrependimento se derrame nesta noite, em nome de Jesus. Mulheres possam sair daqui com a visão espiritual aberta de áreas em suas vidas que ainda precisam ser curadas, de comidas que não deveriam ser experimentadas, de mesas que não devem mais frequentar. Aleluia. O Senhor te mostra, minha irmã, nesta noite, lugares que você tem se assentado, mas que não são lugares, que são pérolas aos porcos, que vocês devem levantar e levar a outros lugares aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, semear em outros campos, investir em outros trabalhos. Famílias, em nome de Jesus, que vão vir agora à sua mente, que vocês devem orar, porque há algo errado ali naquela raiz.
Famílias que parecem que está tudo certo, mas que tem áreas que não andam, que tem enfermidades que não são curadas. Que o Senhor traga agora em nome de Jesus e derrame todo espírito de discernimento espiritual, para que você comece a reconhecendo na sua vida, para que transborde de você esses rios, para que eles inundem por meio do seu espírito. Mas para isso, queridas, talvez precisamos arrumar as nossas próprias mesas, tirar as coisas do lugar, mudar as pessoas com quem nós estamos compartilhando. Porque muitas vezes nós estamos no engano. Para que você possa ter discernimento de qual mesa se assentar nesses dias. Para que você não tenha vergonha de dizer que na quinta-feira de noite você foi num culto. Para você que tem contato com muitas mulheres, é professora, é alguém que é influente, você possa ser usada para falar de Jesus de uma forma não agressiva, mas que o Senhor vai te dar discernimento. Que você possa dizer que existe uma quinta-feira de noite, que você possa tomar um café, que você possa conhecer outras mulheres. Liberta, Senhor, essas mulheres que sofrem de depressão. Tire delas, Senhor, essa necessidade de se esconder, de ficar sozinha. Ó, Pai, Tu conheces o nosso íntimo. Essas mulheres que talvez estão aqui dentro machucadas, feridas, magoadas, ressentidas. Que isso não impeça, Senhor, de chegarmos na Tua mesa, Pai. Que assim como aquele quadro que nós temos ali, possamos estar face a face com o Senhor, sem vergonha, sem limitação, sem medo. Que não venhamos como Adão e Eva nos dar conta que estamos nus, mas que venhamos a nos dar conta daquilo que precisamos entregar para Ti e desfrutar de tudo que Tu tens feito em nossa vida, Pai. Que Tu traga obediência às Tuas filhas, Jesus, para que elas saibam que em obediência Tu se alegra, que gera vida na obediência, que gera vida na constância, na busca. Que nós não venhamos aceitar nesses dias, Senhor, a normalidade, em nome de Jesus. Se você tem vivido uma vida normal como qualquer outra mulher e não tem vivido o ápice do que o Senhor pode fazer na sua vida, que você quebre agora esse espírito de normalidade, onde tudo é possível, onde todas fazem, onde tudo que acontece é normal, onde os filhos dos meus amigos são assim, os meus também são. Que você não aceite ser mediana na fé, não aceite ser morna. Porque a palavra diz que os mornos Deus vomita, Jesus vomita. Porque nós venhamos a ser quentes, ser firmes na fé. E que ao abrirmos nossos olhos, Senhor, estejamos fortes e firmes e crendo de que Tu vai endireitar todos os nossos caminhos e que Tu vai mostrar as mesas que nós devemos nos assentar e Tu vai mostrar as pessoas pelas quais nós devemos chamar para se assentar conosco, que nós vamos participar desse grande banquete aqui na terra e no céu, Pai. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque eu creio que a oração do justo tem poder.
E que esse momento que nós fizemos em unidade, em comunhão, como uma mesa posta, onde estávamos umas orando pelas outras e orando também por aquelas pessoas que o Senhor colocou no nosso coração, vamos estar então firmes com elas, nos assentando e recebendo de tudo que uma mesa bonita e farta é capaz de nos alimentar. Deus abençoe a vida de vocês, queridas. Se vocês quiserem oração, as esposas dos pastores, convido a Miauí, a Cirlei, a Valéria, a Cris, todas possam estar aqui na frente, ajudando em oração também. E que Deus leve vocês em segurança e com muita sede e fervor. Porque em novembro é o nosso último culto do ano. Na segunda quinta do mês. Vai ser uma quinta muito especial, preparando vocês para o final de ano todo, até a virada do ano. Porque nós retomamos os trabalhos só em março. Então, assim, não venha se sentar na mesa sozinha. Traga uma amiga. E agora eu quero saber, que eu esqueci de perguntar, quem aqui trouxe mais de 2 amigas? Trouxe mais de 2 amigas? Trouxe as 2. Tá, tem alguém que trouxe 3? Trouxe 3? Minha garganta não está colaborando. Tem alguém que trouxe 4? A Carlete não veio, Cris? Ô Carlete, tu trouxe 5, trouxe 4? Trouxe 9. Vamos aplaudir.